Café com Letras, o programa de literatura da TV Câmara. Café com Letras especial, está sendo feito diretamente aqui dos pavilhões da Festa da Uva, no stand da TV Câmara e da Câmara de Vereadores, assim como todos os nossos programas da grade da TV Câmara sendo realizados e apresentados aqui do nosso stand. E para o Café com Letras de hoje, nós temos um convidado muito especial. Eu gostaria de convidar você aí de casa a sentar conosco, tomar um café e ouvir as boas histórias do Padre Gilmar Marquezine. Padre Gilmar, seja muito bem-vindo ao Café com Letras. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado e feliz por esse momento e quero assim saudar a todos vocês que também nos acompanham aqui nesse programa. Padre, o senhor é autor do livro Filosofia, uma breve introdução. Antes de nós falarmos do assunto do livro, eu queria falar sobre a filosofia dentro da igreja, porque muitas vezes não se compreende que talvez a igreja tenha esse lado tão presente na filosofia, né? Nós enxergamos a igreja mais ou menos como o seu lado teológico, o seu lado de doutrina, mas esquecemos às vezes que a igreja também teve seus pensadores que formularam, assim como todas as outras versões do cristianismo, de religiões do cristianismo também, tem seus filósofos. A igreja católica também tem filósofos muito importantes, né? A filosofia dentro da igreja católica, ela é bem presente também. Então, primeiramente, dizer assim que a filosofia, ela se propõe aos conceitos universais e a elaborar conceitos que sirvam para a sociedade, para o mundo, para as pessoas, para a compreensão de Deus, para a compreensão da vida como um todo. E é evidente que em a história cristã, nesses 2000 anos, por trás de toda a teologia, nós sempre tivemos a filosofia. A filosofia para nós é a mãe, em termos de saber, é aquela que vai conduzindo todo o pensamento teológico. É evidente que nós não abandonamos aquilo que é próprio do conhecimento teológico, que é da Bíblia, do magistério, da tradição, que é da experiência e da própria história da igreja e daquilo que foi conduzindo o próprio pensamento da igreja, aliás, esse riquíssimo pensamento da igreja em todos os sentidos, seja, como disse antes, no campo próprio da teologia, mas interferindo em todos os campos da vida humana, seja na política, na sociedade, na compreensão da pessoa em si mesmo, das razões próprias para viver. E nós tivemos, sim, grandes pensadores, não vamos citar todos, evidentemente, mas já no século II nós tivemos todos aqueles da patrística, Justino, Santo Irineu, Santo Agostinho, São Gregório de Nazianzo, São Gregório de Nissa, São Basílio, Tertuliano, são todos grandes pensadores, mas por trás sempre tiveram, ora, a influência da filosofia grega, ora, a influência semítica, ora, fazendo uma profunda comunhão entre elas e interagindo sempre com todos os saberes humanos. O próprio Santo Agostinho, talvez um dos maiores pensadores da igreja, no seu pensamento se via claramente a influência de Platão no pensamento de Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho passa pela história, inclusive hoje, quando estudei na Gregoriana em Roma, onde ele é bem mais estudado do que aqui, assim como São Tomás de Aquino, eu vi uma afirmação de um grande professor da época, em que ele dizia assim, que Santo Agostinho é o homem mais estudado que nós temos na história humana, até mais do que a própria Bíblia. A tal ponto a influência que ele teve como pensador, a capacidade de fazer uma síntese do pensamento neoplatônico e introduzindo as verdades, assim, daquele momento, naquela história, e que hoje até podemos fazer observações críticas, observações que vêm da história posterior, que vieram de outras influências, inclusive filosóficas, mas que naquele momento foram importantes, sobretudo no momento de confusão histórica, porque ele escreveu durante o Império Romano e depois na queda de Roma como tal, e isso evidentemente mudou toda a realidade histórica, política, econômica e inclusive religiosa. Então, Santo Agostinho, para nós, assim como São Tomás de Aquino, os dois grandes teólogos que mais influenciaram a teologia como tal e a filosofia cristã.
Sendo que Santo Agostinho teve a influência neoplatônica e São Tomás de Aquino a influência aristotélica. São Tomás de Aquino, o filósofo mais importante da Idade Média, talvez. Sem Foi dúvida. o mais discutido na Idade Média. São Tomás de Aquino é o que formou o pensamento da população na Idade Média. Né? Na Idade Medieval, sem dúvida, São Tomás de Aquino é o grande referencial. Tanto pelos grandes volumes, deve ser 11 ou 12 da Suma Teológica, e são todos volumes grandes, não são qualquer um, e também por outros escritos que ele fez também. Inclusive, a modernidade, segundo alguns autores, só foi possível por causa dos escritos de São Tomás de Aquino e da nova compreensão que ele trouxe à própria filosofia. Eu recordo, por exemplo, um grande livro que não é tão conhecido para nós, De Ente e de Essência, que introduziu toda nova reflexão, inclusive superando o próprio pensamento dualista que veio lá do pensamento antigo e do pensamento medieval como tal. Inclusive, autores atuais como Henrique Dussel afirmam que São Tomás de Aquino foi o único que conseguiu superar o dualismo em termos filosóficos. E trazendo também a mais próximo, assim, dentro da igreja, uma filósofa também, Santa Teresa d'Ávila, foi uma filósofa mística, né? Sim. Ela tem todo um pensamento também feito e voltado para dentro da igreja. Ela é a doutora, uma das doutoras da igreja, Santa Teresa d'Ávila. Sim, Santa Teresa, mas como, vamos dizer assim, como referencial de uma primeira grande filósofa mulher. Veja que as mulheres nunca tiveram muito espaço dentro da filosofia, mas já na Idade Média nós tivemos a Beata Hildegarda, que foi assim uma grande pensadora e que trouxe assim grandes elementos que contribuíram tanto para a filosofia e para o próprio feminismo de hoje, por exemplo, que é de lá. Evidentemente, Santa Teresa é pensadora, temos outras mulheres, outras santas também que foram mulheres que pensaram e trouxeram também novas reflexões. Agora, já explicamos toda essa parte filosófica de dentro da Igreja Católica e da importância que a filosofia é para o nascimento e para a continuação do cristianismo, porque ela deu as bases de pensamento para se prosseguir com a religião. O seu livro, padre, Filosofia, uma breve introdução, o que trata esse livro? Talvez só para fazer um fecho do assunto final anterior, quer dizer, é muito importante dizer que hoje a teologia também, ela continua embasada do cunho filosófico, ora com influência de Kant ou dos modernos, ora com a influência muito especial de Heidegger, e hoje, por exemplo, há uma clara influência dos filósofos chamados personalistas, como Emmanuel Mounier, Levinas, o próprio Paulo Freire e outros filósofos que marcam a filosofia atual e que abrem caminhos especiais e horizontes novos para a própria teologia e para a própria filosofia cristã como tal. E nos tempos atuais, onde tudo é questionável com maior facilidade, é muito importante se manter ligado mesmo à filosofia e essa filosofia ser uma aproximadora da teologia para se explicar as coisas mais facilmente, porque hoje tudo é questionável e tudo é posto à prova, né? E certas coisas não se tem como provar definitivamente. Não quer dizer que não se exista, mas não se pode provar, né? Sim, mas a filosofia ela busca ser significativa, dar sentido, e para isso ela faz esse percurso, né, entre aquilo que a novidade filosófica traz para nós, por exemplo, elementos como a alteridade, o cuidado, a experiência da realidade, a ação transformadora, criar homens sujeitos da história a partir do horizonte teológico, da influência da palavra de Deus, da Bíblia, do magistério, da própria tradição da Igreja. E nesse livro, primeiramente dizer que eu já escrevi muito, né, assim, mas sempre ligados aos trabalhos da diocese, do trabalho que eu realizei, sobretudo como coordenador de pastoral, nas revistas e outros espaços de jornais e assim. Mas teve um momento que eu disse, vou fazer um livro para mim, no bom sentido, mas não olhando muito para mim, mas olhando a partilha que eu deveria fazer dos conhecimentos, sobretudo para as aulas de filosofia que eu tenho dado na universidade. Então esse livro ele foi preparado
para ser uma introdução básica aos alunos dos cursos, dos diversos cursos, pensando e ajudando eles a criar asas, no sentido de poderem adentrar-se no mundo da filosofia, conhecer algumas balizas principais e assim poderem ampliar depois o seu horizonte de pensamento, de capacidade de senso crítico, de leitura, de síntese dissertativa, para conhecer o valor, a experiência, a sabedoria que é a filosofia. Por isso que esse livro ele foi pensado dentro de um espírito breve, porque a filosofia é tão ampla, tão grande, e ela traz tanta coisa boa também para o pensamento atual, mas pensando para aqueles que são iniciantes. Eu coloquei a palavra breve introdução justamente para dizer que ela é o início. Sim. E para quem for fazendo esse caminho, depois pode abrir, ampliar e tomar novos horizontes na filosofia. Então, qual o caminho que esse livro vai seguir, padre? O caminho que ele propõe, o livro é dividido em duas partes. A primeira delas é de cunho histórico-filosófico. A gente faz uma análise da parte histórica, começando lá com os primeiros pensadores da filosofia antiga. E aí nós tratamos, por exemplo, temas especiais, porque em todo livro sempre aparece o cunho antropológico, o cunho humano. Eu não conseguiria fazer filosofia sem olhar e colocar a pessoa humana como centro dos estudos. E depois passa pela Idade Medieval, pela patrística, escolástica, como nós falamos, e paramos bastante na modernidade, porque a modernidade é a grande virada, a virada antropocêntrica, a questão científica, a nova compreensão do trabalho, as novas modalidades de pensamento, o início do Estado moderno, o próprio dualismo moderno, cartesiano, e o que ele trouxe de influência até hoje, e eu digo assim brincando, quais são as consequências que nós pagamos desse pensamento que já passou há mais de 300 anos, bem como para a revolução tecnológica e científica que nós temos hoje, que nasceu assim com todo vapor, como um grande vulcão, nesse momento da modernidade. Passado esse tempo, nós entramos para a modernidade e também paramos muito tempo aí para compreender a razão instrumental, a razão crítica e a razão do cuidado, que é, vamos dizer assim, a razão instrumental uma crítica ao que veio antes, a razão crítica que vai construindo também uma nova forma de pensamento, sobretudo pela influência da escola de Frankfurt, e a razão do cuidado que é uma nova maneira filosófica para compreender o mundo atual, a crise ecológica, o jeito tecnológico que estamos no mundo, a saturação que nós vivemos com pessoas humanas, a mídia, e o que, diante de tudo isso, a filosofia pode oferecer para cuidar da vida, do planeta, da água, da terra, e recriar assim o universo no sentido de que todos possam ter o espaço, a dignidade, a responsabilidade, a solidariedade e o cuidado que toda pessoa humana merece. Portanto, esse livro, na primeira parte, faz esse percurso desconstrutivo para chegar ao paradigma do cuidado como uma solução filosófica para o mundo atual que nós vivemos. Depois dessa tua explicação, padre, eu pensando aqui, eu esqueci, acho, de pedir o seu currículo no começo, porque o senhor fala tão bem, de uma forma tão clara e esclarecedora, que eu acho que o senhor, além de padre, o senhor também é formado em filosofia, claro, para ser padre. Sim. Explique para a gente qual o seu trabalho, o que o senhor exerce além de ser o sacerdócio. Então, nos meus estudos, eu fiz o bacharelado em filosofia, aqui na Universidade de Caxias do Sul, licenciatura em teologia na PUC, depois eu fiz o mestrado na Pontifícia Universidade Gregoriana em filosofia sistemática. Lá também encaminhei o doutorado e nesse percurso eu fiz também uma pós-graduação, uma especialização em teologia espiritual. E fui professor da UCS, também sou professor da Faculdade Cenicista de Bento Gonçalves, também nos cursos de teologia para leigos,
A minha tese é sobre o pensamento de Levinas. O nome dela é Alteridade como Consciência Ética, e tenho assim dedicado muito tempo da minha vida ao trabalho com a juventude, com as pastorais sociais, com os trabalhos, por exemplo, com os negros, com os recicladores, com aqueles que a pastoral da criança, a pastoral do idoso, e as pastorais, enfim, que são levadas a esse trabalho mais próximo com as pessoas. Tenho trabalhado em Caxias do Sul, na paróquia Santos Apóstolos, Cristo Operário. Depois morei em Roma, 2 anos e meio, em Bento Gonçalves, e agora fiquei 4 anos na coordenação diocesana de pastoral, e agora estou na paróquia Menino Deus, que é lá nos bairros Serrano, Eldorado, Santo Antônio, Iracema, lá para aqueles lados lá. E tenho a alegria também de acompanhar um jornal que é paroquial, e que procura assim fazer esse elo de comunicação entre todos aqueles que são da paróquia Menino Deus. Esse jornal, já, quando o senhor chegou na paróquia, ele já existia ou foi um trabalho seu de fomentar e criar esse jornal? No início teve alguns jornais, mas bem antes de eu chegar, e agora eu recomecei esse trabalho, esse jornal, justamente para poder criar um elo de comunicação, de espaço onde os cristãos também podem conhecer e saber quais são os trabalhos. E aí na foto você pode ver também, eu sempre coloco alguma foto simbólica, sim. Se não for tocando gaita ou violão, foi essa onde eu rezei uma missa crioula aqui nos pavilhões da Festa da Uva, na Semana Farroupilha do ano passado. E o senhor também escreve bastante nesse jornal. Ele é basicamente feito pelo senhor também? Sim, eu estou como editor-chefe e também procuro assim expressar os trabalhos e a vida da comunidade da nossa igreja. E ele é um jornal, ele é semanal, ele é mensal? Não, ele é 2 por ano. Ah, ele é semestral? Semestral, é. E como é o trabalho de escrever para uma comunidade? Evidentemente, as linguagens são diferentes. Uma é o momento da homilia, do sermão, como a gente diz, onde nós falamos, eu digo assim, eu falo para crianças e para idosos, para que todos possam me entender. Outra é a filosófica, onde tem as categorias filosóficas, e estou no nível de universidade, e estou assim no nível onde as pessoas precisam evoluir, aprender e crescerem como pessoas humanas também nos seus conhecimentos. E outra é um jornal, assim, eu diria paroquial, o jornal popular, onde eu procuro escrever a linguagem mais simples possível para que todas as pessoas ao lerem possam compreender e possam saber. E mesmo sendo um jornal de palavras simples, ele também vem sempre carregado de algo para dar um sentido, né? Para dar um rumo para a comunidade, né? É evidente, ele, além de oferecer comunicações do que já aconteceu, ele também procura trazer temas atuais, por exemplo, a campanha da fraternidade, as assembleias. Neste caso, nesse aqui, eu trabalhei a questão do dízimo, que é uma forma para as pessoas compreenderem qual é o sentido do dízimo no seu sentido original, e não às vezes enganatório, ou talvez possessivo, que possa acontecer também no nosso mundo e nas nossas igrejas. Ou seja, por mais simples que sejam as palavras, sempre tem que ter um caráter filosófico para dar esse sentido ao povo. Por trás das nossas vidas, das nossas atitudes e vivências, sempre há a filosofia. Inclusive, nesse livro que eu escrevi, na segunda parte, a gente traz esses temas bem humanos. Por exemplo, a liberdade, a pessoa, a dignidade, a questão da morte, a dimensão do sagrado, a intersubjetividade humana, as relações, a responsabilidade, o amor, a justiça, a ética, a política. Eu sempre digo política com P maiúsculo, como dimensão da vida humana, onde a gente diz assim, a política não é tudo, mas está em tudo. Então, nesse aspecto, também vai tanto para a filosofia, como nos meus trabalhos, minhas práticas, e aquilo que eu também procuro traduzir também nos outros escritos que eu faço e realizo, e provoco também junto com as pessoas que estão conosco no dia a dia dos nossos trabalhos. Padre Gilmar, nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria de lhe agradecer por vir aqui
conversar um pouquinho com a gente, falar de filosofia, que a filosofia é tão difícil entrar na casa das pessoas, a filosofia nos dias atuais, a gente corre e não para pensar que por trás de tudo tem uma questão filosófica, por trás de tudo tem um descobrir, e nós nos afastamos um pouco da ideia filosófica, às vezes até por achar que seja um assunto chato, ou de quem fica pensando o dia inteiro e não bota em prática aquilo que pensa, e trazer alguém que fale uma linguagem simples, uma linguagem do povo, e fale de filosofia é sempre interessante, é sempre muito bom para quem está em casa nos assistindo também. Evidentemente, a filosofia ela ajuda a pensar, a silenciar, a buscar as razões, a ir à essência. A filosofia ela é um percurso que exige dedicação pessoal. Ela é assim um espaço, como dizia Mário Quintano, sonhar é acordar-se por dentro. E a filosofia também é esse sonho interior, esse passeio que a alma faz, como dizia já Platão, para acordar esse vulcão interior que nós temos e para poder assim transcender, buscar o sentido da vida, aspirar aquilo que de fato satisfaz como pessoa humana e encarnar-se nas realidades para poder ajudar a transformar, a mudar e a fazer com que nesse mundo, seja no nível social, político, econômico, cultural, ecológico, em todos os religioso, em todos os níveis, os valores humanos, a ética esteja assim como em ponto grande, em ponto maior, e que ela conduza para que as pessoas possam sentir a alegria, o prazer e a beleza de viver. Padre Gilmar, por suas belas palavras, lhe agradeço novamente por ter vindo aqui conversar conosco. Muito obrigado, e que a filosofia ajude a cada um de nós morar dentro de si mesmo, nesse mundo tão bonito que Deus fez para todos nós. O Café com Letras desta semana vai chegando ao seu final. Nós conversamos com o padre Gilmar Paulo Marchesini, ele que é autor do livro Filosofia, uma breve introdução. Este programa será reprisado durante toda esta semana aqui na TV Câmara. Eu agradeço a audiência de vocês aí de casa, muito obrigado e até um próximo programa. Fica um pouquinho assim. Juntos vamos celebrar.